desde que o Jorge Nicola soltou a notícia de que eles teriam interesse em comprar o Vasco da Gama, eu procurei saber, e sim, como eu trouxe aqui, inclusive, em outra live do canal do Pedrosa, há sim o interesse do Marinacci em comprar o Vasco da Gama. Interesse existe? Existe. Sondagem foi feita? Sondagem foi feita. Até onde eu pude apurar, tá? Hoje não tinha nenhuma reunião marcada, não havia tido nenhum contato e eu vou explicar o porquê, tá? Isso é informação que eu tive. Respeito todos os colegas, entendo todos os colegas, mas o filho dele também tem trazido essa ansiedade dentro do torcedor do Vasco, toda hora posta Vasco, aí postou hoje Rio de Janeiro, aí fica brincando, responde torcedor, responde não sei o quê. Isso aí vai alimentando cada vez mais a situação do próprio vascaíno, né? Que quer uma venda, que foi por isso que o sócio votou. A ânsia do vascaíno de ser comandado por um cara que possa injetar dinheiro no clube, possa fazer também uma reestruturação e fazer o Vasco da Gama voltar a ser um clube campeão. E o que eu pude ouvir de pessoas, inclusive ligadas não só ao trabalho que acontece no Nottingham Forest, mas também dos movimentos em relação a esse grupo do Evangelos, hoje o Evangelos contratou o Edu Gaspar, hoje que eu digo no momento, para tocar a entrada desse grupo no futebol brasileiro. Isso quer dizer, Pedrosa, que o Vasco é um dos clubes? Isso quer dizer que o Vasco está descartado? Isso quer dizer que o Vasco é o clube principal? Não. Inclusive, sobre a aquisição de um clube no Brasil, a contratação do Edu Gaspar pelo Evangelos é justamente para que o Edu Gaspar faça um mapeamento dentro do futebol brasileiro e veja qual é a proposta de compra dos clubes que são interessantes. Se é interessante, por exemplo, pegar um clube do futebol paulista, um clube do interior, existem vários e vários que já fazem um trabalho bem legal, e fazer esse clube crescer, ou é melhor pegar um clube que tem a ver com a mídia, que é de grande torcida, que tem um retorno muito grande. Então, esse é o trabalho do Edu Gaspar hoje à frente do grupo do Marinacci. É encontrar um clube no Brasil, aliás, encontrar opções de clubes no Brasil, onde ele vai levar essas opções para o Grego, e aí nessas opções o Grego vai escolher. Não, eu quero optar por um clube que tenha mais torcida brasileiro, para que aí sim o Grego tenha uma direção. Então, o que eu posso falar para vocês de forma concreta, interesse existe, sondagem existe, mas há também um longo caminho a se percorrer. Obviamente, se sabe também das notícias do Vasco hoje, ainda viver uma situação jurídica, um impasse jurídico, digamos assim, não só aqui no Brasil, com arbitragem, com o próprio processo contra a 777, mas também lá nos Estados Unidos, entre a ACAP, que hoje é a dona da porcentagem da 777. A 777 não existe mais. O que existe hoje é a ACAP e também a Lender Hall, que é um fundo inglês que emprestou dinheiro para a 777 e que reivindica, digamos assim, a porcentagem dos ativos da ACAP. Então, há sim essa situação ocorrendo também. E, obviamente, tudo que vem acontecendo em relação ao Vasco da Gama é algo complicado. Não é fácil de se racial a situação do Rafael Paiva. A apuração que eu venho tendo, que eu venho conversando somos muito gratos ao Paiva. O Paiva conseguiu salvar um ano que seria trágico para o Vasco da Gama. Ele é um excelente treinador, mas, na minha visão, não só para mim, mas pela apuração que eu tive, visão de diretoria, visão do grupo também, ele precisa de mais experiência. Ele precisa de mais bagagem. E o Vasco não é um lugar para você ganhar bagagem no profissional. Compreende? Todos são gratos. Eu sou grato. O grupo é grato. Diretoria. Todo mundo é grato. O Rafael Paiva é um treinador que tem uma aceitação no elenco muito grande. O cara é trabalhador, gente boa, cara gente fina, faz de tudo, se doa pelo Vasco. Tudo isso é verdade. Mas, pela falta de experiência, ele não é ruim, não. Ele é excelente. Mas pela falta de experiência, ele tem batido no limitador. Então, para 2025, o que eu posso trazer para vocês é que dificilmente o Rafael Paiva continua no Vasco da Gama. Eu não vou dizer 100%, porque o futebol é uma loucura, né? Mas a apuração que eu tenho hoje é que dificilmente o Rafael Paiva fica no Vasco da Gama para 2025. Isso é quase um consenso. Não é porque ele é mal avaliado, não é nada disso.
é apenas porque ele ainda tem que ganhar uma bagagem, ele ainda tem que ganhar uma experiência. E isso tange a tudo, tá? Isso tange a tudo. Então, esse planejamento dificilmente vai seguir com o Rafael Paiva para 2025. É um consenso, não só da diretoria, ou parte da diretoria, digamos assim, mas também do grupo, que o Vasco precisa de um treinador do tamanho dele. E não é que o Paiva não possa chegar do tamanho do Vasco da Gama, ele pode. Eu acho que ele tem um futuro enorme. Eu acho que se você for colocar aí um primeiro trabalho, porra, cara. Primeiro trabalho do cara, semifinal de Copa do Brasil, tá entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Em resultado, é um baita de um trabalho, pô. É um baita de um trabalho, principalmente pelo caos todo que aconteceu no Vasco da Gama. Agora, esse trabalho tem batido no teto. E, principalmente, isso não é culpa só do Paiva. Isso não é culpa só do Paiva. Como eu falei aqui algumas vezes, é culpa da diretoria também, não só da 777 e do Alexandre Matos, que gastaram dinheiro a rodo, que trouxeram mais dívidas para o Vasco da Gama. Hoje a dívida do Vasco passa de mais de 1 bilhão, culpa do senhor Lúcio Barbosa, culpa da 777 também, que entupiram o Vasco de jogadores que ganham muito e entregam pouco. Que entupiram o Vasco de milhões e milhões de jogadores que não entregaram nada. Nada. E também da segunda janela, que seria de correção, mas é uma janela que não aconteceu absolutamente nada de positivo, na minha humilde visão. Até mesmo a chegada do Coutinho, que eu até acredito muito ainda no Coutinho. Acho que o Coutinho tem tudo para fazer uma pré-temporada e voltar bem, porque qualidade ele tem, mas se preparar fisicamente para 2025, tirando o próprio Coutinho, o que tem de positivo na janela que aconteceu foram as saídas que aconteceram. Zé Gabriel, Praxedes, o alívio na folha salarial, jogadores que a diretoria trabalhou muito bem para poder realocar em outros clubes. Mas as janelas de entrada, cara, não dá, sabe? São jogadores que precisam ser contratados para jogar no Vasco da Gama. E ninguém tá falando aqui que o cara precisa ser extremamente conhecido, não. Mas ele tem que vestir a camisa do Vasco da Gama, que é muito pesada, e ter culhão. Concreto, eu não faço isso. Muito pelo contrário, eu prezo muito pela sanidade do torcedor vascaíno, que não tem a mínima cabeça para ficar se iludindo com as coisas. Então, o dia que eu tiver algo concreto aqui, pode ter certeza que eu vou tentar falar para vocês. E repito, eu não sei de tudo. Existem apurações de outros colegas que podem estar corretos, mas essa é a minha apuração. Assim como eu também trouxe há 2 semanas sobre o material esportivo, de que o Vasco não tinha fechado com nenhuma empresa, mas sim, existia o interesse da Nike. Um abraço para o Madruga Vascaína aí que trouxe essa notícia. Não tem nada para fechado para 2025. Inclusive, o contrato com a Capa vai até maio de 2025 e esse contrato tem uma grande tendência a ser renovado até a temporada 2026. E para 2026, aí sim, o Vasco teria uma nova fornecedora de material esportivo. Esse é um plano. Não tem nada concreto. Então, nesse sentido, é o que eu posso trazer para vocês. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento. O Lucas Pedrosa passou um apanhado, literalmente, de várias informações do Vasco da Gama. E uma delas que me chamou bastante atenção é em relação a Rafael Paiva. Ele passou a informação que a tendência é que Rafael Paiva não seja o técnico do Vasco para a próxima temporada. E aí eu tava buscando alguns nomes aqui, vendo as redes sociais, e a torcida pedindo muito um nome, que é o Luiz Castro, técnico português, que passou pelo Botafogo, foi o principal responsável pela montagem do Botafogo, que conseguiu uma baita distância no Campeonato Brasileiro do ano passado. Depois ele aceitou uma proposta do Al Nassr do Cristiano Ronaldo e acabou que veio a decadência do Botafogo. Luiz Castro está livre no mercado, saiu do Al Nassr, não deu muito certo por lá e acabou que está livre no mercado, é uma opção. Tem o Caixinha também, ex-técnico do Bragantino, que está livre no mercado, dos portugueses, que me chamaram a atenção. Técnico brasileiro tá brabo, né, cara? Realmente tem o Tite, que deixou o comando técnico do Flamengo, mas com um elenco muito bom em suas mãos, não conseguiu fazer o time desempenhar. Além, é claro, também Jair Ventura, que saiu do Juventude, até vinha razoavelmente bem na equipe do Juventude, mas depois de uma sequência muito importante de derrotas para Flamengo e Palmeiras, ele foi demitido. Também estou olhando aqui, de resto, eu não consigo ver muitos técnicos à disposição no futebol brasileiro, né?
Então, portanto, esse foi o nosso vídeo sobre as atualizações envolvendo o Vasco da Gama. Você acha que o Luiz Castro, que está livre no mercado, seria uma boa para o Vasco para a próxima temporada? Você acha que tem que ser um cara europeu? Qual a sua opinião relacionada a tudo isso? Quero saber o que você acha sobre toda essa situação. Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like